Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento aqui à preparação de vocês para o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, trabalhando agora direito eleitoral. Peço antecipadamente já minhas desculpas, porque a gripe ainda não me deixou e a tosse insiste aqui em incomodar. Segurei ao máximo possível as gravações, porém, considerando as datas limites, em vista à prova, não pude mais adiar, tá bom? Vejam, na prova de direito eleitoral, meus amigos, especificamente para o concurso do MP, vocês não podem, sem medo de errar, deixar de ir para a prova sem fazer uma revisão forte em direito penal, em ações eleitorais, em competência e atribuição do Ministério Público. Competência da Justiça e atribuições do Ministério Público, composição. Onde que eu vejo isso, Igor? Código Eleitoral, principalmente. Código Eleitoral nós temos a competência do TSE, dos TRS, dos juízes eleitorais. Vocês precisam ver isso. Nós temos ainda no Código Eleitoral a questão dos crimes eleitorais, tá bom? A maioria está lá, embora existam 5, na verdade agora 6 normas que tratam de crimes eleitorais, além do Código, porque agora existem crimes eleitorais no Código Penal, inclusive instituído aí na chamada Lei 11.197 de 2021, que trata dos crimes contra as instituições democráticas. Ok? Além dos crimes, meus amigos, quando se fala de ações eleitorais, vocês precisam conhecer o que é uma AIME, o que é uma AIGE, qual é a hipótese de causa de pedido de uma ou de outra, quem são os legitimados ativos, quem são os legitimados passivos, se há litisconsórcio passivo necessário ou não, que muito principalmente está lá na súmula 38 do TSE. Isso inclusive foi agora, em 2021, modificado pela jurisprudência do TSE. A súmula permanece, mas o entendimento de litisconsórcio passivo necessário foi modificado. Então é importante que vocês deem uma olhada também na Lei 9.504 de 97, que trata de algumas representações. Quando se fala também de ilícitos eleitorais, pessoal, muita atenção, por favor, a 2, principalmente. 1, condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, que estão capituladas entre os artigos 73 e 78 da Lei das Eleições. E também a chamada captação ilícita de sufrágio. Há, nesse ponto, uma confusão generalizada dos candidatos e até mesmo dos advogados, muitas vezes, que eu não compreendo. Porque associa-se à captação ilícita de sufrágio, que está no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, você vai marcar com todos os asteriscos possíveis esse dispositivo. Vai ler e reler para a sua prova. Ali é o fenômeno da corrupção eleitoral cível, pessoal. Não existe crime de captação ilícita de sufrágio. Se na sua prova eu já vi acontecer isso, vier crime de captação ilícita, você já marca errado esse item. Porque trata-se de um ilícito cível eleitoral, que tem a sua correlação criminal no artigo 299 do Código Eleitoral, que é o crime de corrupção. Então, atenção, por favor, a essa diferença. Atenção aos marcos temporais da corrupção criminal, da corrupção cível. O crime de corrupção eleitoral do artigo 299 é um crime permanente, pode ser praticado a qualquer tempo, jurisprudência do TSE pacífica. O ilícito da captação ilícita de sufrágio, do 41A, só pode ser cometido após o pedido do registro de candidatura. Por quê, Igor? Porque está na lei. 41A diz o período que pode acontecer o ilícito, tá bom? Então, atenção a essa diferenciação. E AIME, ação eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo. Está na Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 10. Vejam as causas de pedir que são restritas pelo próprio texto constitucional. É só abuso de poder econômico, só econômico, pessoal.
corrupção, lato sensu, civil, criminal ou fraude. E esta fraude aqui tem sido muito utilizada nas AIMES para combater a fraude à cota de gênero. Lembrando que não é cota de homem e de mulher, é cota de gênero. Não é 70% de homem e 30% de mulher. Pode ser o contrário, pode ser 70% de mulher e 30% de homem. Tá bom? Esses são os patamares máximo e mínimo. Atenção a isso. Está lá no artigo 10 da Lei 9.504. Então, a Constituição diz que cabe à AIME 15 dias após a diplomação. Então, é uma ação pós-pleito que quer desconstituir o mandato. Não cabe multa, é só para cassar lá o mandato do indivíduo quando se provar abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Ok? Atenção a isso, por favor. Quem tiver interesse, inclusive, meus amigos, fazer uma revisão dessa, eu tenho um curso gratuito, gravado, lá pela plataforma mizunocursos.com.br. Eu gravei um curso rápido sobre crimes eleitorais e nós disponibilizamos para o concurso da Polícia Federal, que foi realizado agora em 2021. Então lá em 3 horas, 4 horas, eu acho, eu faço uma revisão geral da parte de crimes, tá certo? E no meu Instagram, @profigorpinheiro, tem muitas dicas que podem ser úteis para vocês, tá bom? Então, queria falar com vocês antecipadamente sobre isso. Vamos às questões. Primeira, assinale a alternativa incorreta, ok? Muito bem. A realização de comício ou carreata no dia da eleição, e aqui vocês vão já ficar atentos a isso, é crime eleitoral puro, pois somente pode ser praticado na esfera eleitoral. Vejam, meus amigos, tema importante, saber quais são os crimes do dia da eleição. Via de regra, o examinador gosta de cobrar somente aqueles que estão dispostos no artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.504 de 97, tá certo? Lá tem o crime de boca de urna, lá tem o crime da proibição de impulsionamento de novas divulgações em redes sociais, lá tem a proibição criminal de realização de qualquer ato de propaganda no dia do pleito. Então, isto é crime do dia da eleição. E é puro, sim, porque nós temos 2 classificações no direito eleitoral. O crime eleitoral puro, que é aquele cuja conduta típica só encontra previsão na legislação eleitoral. Um exemplo tradicional é esse, o boca de urna. Outro, muito citado em provas, é do artigo 25 da Lei Complementar 64/90, que trata da impugnação temerária, da arguição temerária da inelegibilidade de determinada pessoa com base em abuso de poder econômico, tá bom? Então são ilícitos criminais que não possuem correlação na legislação penal comum. Isso é o crime eleitoral puro ou específico. Já o crime eleitoral acidental ou inespecífico é aquele que possui previsão correlata na legislação comum. Exemplo, falsificação de documento público. Se você ler o artigo 348 do Código Eleitoral e o artigo 297 do Código Penal, você vai ver que o tipo penal é exatamente o mesmo, com apenas uma mudança final, vírgula, para fins eleitorais. Falsificar no todo ou em parte documento público ou particular. Ponto, crime de falsidade, de falsidade documental. Para fins eleitorais, isso foi feito? Artigo 348 do Código Eleitoral. Tá bom? Então, atenção a isso. E tem a, portanto, correta. Continue. A corrupção eleitoral é crime eleitoral acidental, pois o bem jurídico é protegido tanto pela legislação penal como pela legislação eleitoral. Vejam, o gabarito da prova deu este item como correto, que diz que é um crime acidental, como eu disse para vocês. Entretanto, eu considero esse gabarito errado, porque tudo bem que nós temos corrupção na legislação comum,
Mas não há crime de corrupção eleitoral no Código Penal. Há crime de corrupção do crime contra a administração pública. Não possui a mesma objetividade jurídica, a mesma lógica. Porém, eles fizeram uma interpretação restritiva. É corrupção lá, corrupção cá. Então, possui correlação aí específica. Enfim, eu só quero deixar aqui minha ressalva. Que alguém pode querer olhar o gabarito depois e ficar na dúvida. Item C. O homicídio de eleitor em dia de eleição é crime comum conexo a crime eleitoral, que deve ser processado pela Justiça Especializada Eleitoral. Claramente aqui está errado, meus amigos. Vejam, nós sabemos que a Justiça Eleitoral julga todos os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Se eu mato alguém no dia da eleição por motivo eleitoral, num comício, isso não é crime eleitoral. Isso vai cair lá em uma das qualificadoras do homicídio. Isso vai ser julgado lá pelo tribunal do júri. Tá certo? Não há aqui qualquer espécie de conexão. Beleza? Muito bem. D. Não constitui crime eleitoral o fornecimento de refeições pela Justiça Eleitoral quando imprescindível diante de absoluta carência de recursos dos eleitores da zona rural. Percebam, a Lei de Transporte de Eleitores, a Lei 6091 de 74, que é importante vocês lerem o artigo 11, diz claramente que é permitido que a Justiça Eleitoral realize doação de alimentos no dia do pleito para quem tiver carência de recursos na zona rural. Beleza? Então, item corretíssimo. Leiam, por favor, o artigo 11 da Lei 6091 de 74, que traz um dos crimes que ninguém conhece. Crime do artigo 11, inciso 5º, que gera cassação automática de registro ou de diploma. Ok? Item E. Constitui crimes eleitorais o órgão do Ministério Público não apresentar denúncia no prazo legal ou deixar de promover a execução de sentença condenatória. Na prova objetiva, meus amigos, nós não brigamos com a letra da lei, certo? E, de fato, o Código Eleitoral diz que é crime eleitoral você não denunciar no prazo ou você não promover a execução. Essa parte da promoção da execução, inclusive, está revogada, segundo a doutrina majoritária de direito eleitoral, pela Lei de Execução Penal, mas o senador queria saber se você conhecia o teor do artigo 342 do Código Eleitoral. Beleza? Então, item C aí, vamos em frente. Próxima questão. Leia o relato abaixo. Às vésperas das eleições municipais, mais precisamente no dia 3 de outubro, Paulo, candidato a prefeito, candidato a prefeito municipal de Águas Cristalinas, promoveu o grande comício de encerramento da campanha na praça central da cidade, visando a eleição a ser realizada no dia 5. Então, veja, o fato foi dia 3 de outubro, a eleição seria no dia 5 de outubro. Incumbiu a Caio Malufos, seu coordenador de campanha, que contratasse 5 ônibus para facilitar o transporte de eleitores provenientes de bairros afastados. Vários eleitores utilizaram o meio de transporte ofertado por Paulo. Ao discursar, Paulo Geton prometeu que, se eleito, todos os munícipes necessitados receberiam mensalmente uma cesta básica. Isso parece tanto, né, com alguns programas assistencialistas de governo que a gente vê aí em véspera de ano eleitoral. E é importante vocês saberem desse detalhe. Disse ainda que seus adversários, setembrino republicano e Zelberto Zéu, também estavam prometendo a eleitor a mudança do programa de cesta básica, mas já eram conhecidos salafrários e farsantes. Se fossem eleitos, jamais destinariam recursos para tal programa. Com base nesse relato, é correto afirmar que Paulo Geton cometeu, item A,
o crime de transporte de eleitores, em desacordo com a legislação eleitoral, Lei 6091 de 74, como eu falei para vocês. Por que não é crime de transporte de eleitores, meus amigos? Já que o cara forneceu o transporte, tinha o dolo específico que era para o indivíduo votar. Porque a Lei 6091 de 74 diz que o crime de transporte de eleitores começa no dia anterior ao pleito e vai até o dia posterior. Ora, como foi na antevéspera da eleição, o fato fica atípico, ok? Do ponto de vista criminal. B, o crime de injúria eleitoral, porque ele lá esculhambou os opositores dele. Ok, exatamente. Ele não praticou calúnia, porque, de fato, ele não imputou crime a ninguém, mas ele chamou o cara de salafrário e farsante. Eu até iria mais, talvez daria até para enquadrar em difamação. Beleza? Muito bem. Vamos aqui continuar. C, o crime de calúnia eleitoral. Já falei que não é porque não imputou crime, né? D, o crime de corrupção eleitoral. Você vai dizer, mas ele prometeu que ia dar algo em troca do voto, a cesta básica, mensalmente e tal. Vejam, aqui nós temos que observar um detalhe. Promessas genéricas, promessas realizadas como plataforma de governo para uma coletividade sem determinação específica não configuram crime de corrupção eleitoral. O TSE já decidiu isso reiteradas vezes. Beleza? E é crime de transporte de eleitores em desacordo com a legislação e corrupção eleitoral também errado, já explicamos por quê. Beleza? Então, gabarito letra B. Próxima questão. Relativamente à ação de investigação judicial eleitoral prevista no artigo 22 da Lei Complementar 6490, assinale a alternativa correta. Item A. O diretório municipal de um partido político não possui legitimidade ativa para a representação visando a abertura da AIGE de candidato a prefeito quando não está participando da eleição. Vejam, quem possui legitimidade via de regra para as ações eleitorais? Candidatos, partidos, coligação e Ministério Público Eleitoral. Cidadão, meus amigos, não possui legitimidade para nenhuma ação eleitoral. Aí, ação popular, não existe ação popular na competência da Justiça Eleitoral, tá bom? Atos imorais, atos que causem prejuízo ao erário, ainda que possuam finalidade eleitoral, devem ser questionados, se por meio de ação popular, na Justiça Comum. Muito bem. Quando se diz que partido pode ajuizar a ação eleitoral, é preciso que este partido esteja efetivamente ali participando do pleito, tá certo? Porque senão vai perder esta legitimidade, tá certo? Beleza, então. Item B. Candidato a vereador possui legitimidade para ajuizar AIGE contra candidato a prefeito, desde que ambos pertençam à mesma circunscrição eleitoral. Acabei de falar, salvo engano, artigo 41 da Lei 9.504/97 trata exatamente desta legitimidade, ok? E o artigo 22 também da AIGE, da Lei Complementar 64/90, fala disso, ok? Muito bem. E tem B ainda. Pessoas jurídicas podem figurar no polo passivo da demanda nos casos em que tiverem contribuído para a prática do ato. Esse ponto, meus amigos, está equivocado. Porque, percebam, a súmula do TSE apontando que pessoa jurídica não possui legitimidade passiva no processo eleitoral. Ok? É porque aqui
eu percebo que houve um erro quando foram formatar a questão. Aqui seria o item C, aqui seria o item D, e aqui seria o item E, ok? Então, a correta que nós vimos é essa. Isso aqui está errado, porque é súmula, inclusive, do TSE. D. Na demanda em que se postula a cassação do registro ou do diploma, não há litisconsórcio passivo necessário entre os integrantes da chapa majoritária, quando o ato ilícito foi praticado apenas pelo titular, sem a participação do candidato a vice. Errado, percebam. A súmula 38 do TSE diz que há necessariamente litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice da chapa para fins de ação de cassação do registro do mandato, independente se ambos praticaram ou não o ato em conjunto ou articulados, tá bom? Então, se eu entro com uma AIGE pedindo a cassação do prefeito Igor, eu tenho que também colocar no polo passivo o candidato a vice-prefeito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, quando acabar o prazo decadencial, que no caso da AIGE é a diplomação, ok? Muito bem. O prazo final para o ajuizamento da AIGE é de 15 dias contados da diplomação do eleito, conforme jurisprudência majoritária do TSE. Errado. Acabei de dizer, o juizamento da AIGE é até a data da diplomação. 15 dias após a diplomação é a AIME, como eu falei para vocês, ação de impugnação de mandato eletivo. Beleza? Muito bem. Considerando a Lei 90/96, que dispõe sobre partidos políticos, assinale a alternativa correta. E tem A. Após registrar seu estatuto no cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, na capital federal, o partido político está apto a participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito à rádio e à televisão. Vejam, o artigo 8º, na verdade, os artigos 8º, 9º e 10º da Lei 90/96 tratam lá da questão da personalidade jurídica, do cadastramento dos partidos políticos. E o item A está errado exatamente porque, feito o registro do estatuto no cartório civil, depois ele precisa cumprir uma série de demandas e levar também o pedido de registro junto ao TSE, certo? Então, item A errado. B. É vedado ao partido político estabelecer em seu estatuto prazos de filiação superiores aos previstos na Lei 90/96, com vistas à candidatura de cargos eletivos. Isso está errado porque os prazos trazidos pela legislação, seja constitucional, seja infraconstitucional, são prazos mínimos. Cada partido, dentro do princípio da autonomia, pode sim alargar os prazos que entende mais adequados para, inclusive, promover uma maior fidelidade partidária. Beleza? Muito bem. Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido ao qual era originariamente filiado e ao juiz de sua respectiva zona eleitoral para cancelar sua filiação. Se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos. Vejam, a jurisprudência do TSE já pacificou que no caso de duplicidade de filiação, prevalece sempre a última, ok? D. A perda dos direitos políticos não implica o cancelamento imediato da filiação partidária. É equivocado. Se você perde direito político, está cancelado aí efetivamente a sua filiação partidária. A desaprovação da prestação anual de contas do partido não enseja sanção alguma que o impeça de participar do processo eleitoral. Beleza? É exatamente isso a posição aí da jurisprudência da legislação.
Próxima questão. Assinale V ou F com relação às afirmações relativas à representação do artigo 41A da Lei 9.504, como eu falei, captação ilícita de sufrágio. Primeiro item, a representação do artigo 41A da Lei 9.504 somente abrange atos praticados no período entre o registro da candidatura e o dia da eleição. Perfeito, é isso que diz o dispositivo que vocês precisam saber para as provas, beleza? Item B. Para a caracterização da conduta ilícita de captação de sufrágio, é necessário o pedido explícito de voto. Errado. Vejam, um dos parágrafos do artigo 41A diz claramente que é desnecessário o pedido explícito de voto, bastando o especial fim de agir para tentar, de certa forma, convencer o eleitor a votar em si ou em terceiro, ou a praticar a abstenção do voto em troca de algo a lhe ser dado. Ok? Muito bem. Próximo. O recurso contra as decisões proferidas com base no artigo 41A deverá ser apresentado no prazo de 24 horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões em igual prazo a contar da sua notificação. Percebam que a regra no processo eleitoral, meus amigos, dos recursos, é um prazo de 3 dias. Levem esse prazo ordinário para o direito eleitoral. Tá na dúvida, 3 dias. Sempre, tá bom? A exceção, claro, de embargos, que aí o prazo é menor, beleza? Mas vão com esse prazo. Lembrem-se que, em questão de recurso, não cabe recurso contra decisões interlocutórias no processo eleitoral. Isso é uma pegadinha muito interessante que cai em provas, ok? Então, item aqui errado, porque é 24 horas, beleza? Aliás, pessoal, deixa eu só fazer aqui uma observação de uma pegadinha que o examinador podia ter feito aqui com vocês no item A. Aqui ele diz que a representação, isto é, a causa de pedido da representação, só pode abranger os atos praticados entre o pedido de registro e o dia da eleição. Beleza? Porque é captação ilícita de sufrágio. Não existe sufrágio após a eleição. Entretanto, o prazo para o ajuizamento desta ação do 41A, assim como o da AIGE, é a data da diplomação. Então, percebam, a causa de pedido tem que ter acontecido entre o pedido de registro e a eleição. O ajuizamento da ação é até a diplomação. Beleza? Atenção, porque essa é uma pegadinha boa para fim de prova aí contra vocês. O examinador sempre quer prejudicar mais e mais vocês. Agora vamos lá. A representação, eu nem tinha visto, embaixo é exatamente isso. A representação do artigo 41A da Lei 9.504 só pode ser ajuizada até a data da diplomação. Beleza, pessoal? Corretíssima. Próxima questão. Assinale também VOF as seguintes afirmações relativas à Lei Complementar 64/90. Olha só. É facultado ao partido político ou coligação que requerer o registro de candidato considerado inelegível dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgada tenha sido proferida após o termo final do pedido de registro. Perfeito. Disposição expressa da Lei 9.504 nesse sentido. Item B. Cabe a qualquer eleitor, candidato, partido político, coligação ou Ministério Público, no prazo de 5 dias contados da publicação do registro, impugná-lo em petição fundamentada. Nós vimos, meus amigos, que eleitor não possui legitimidade para ação eleitoral, tá certo? Agora, atenção, se você pegar vocês. Se na prova de vocês cair um instituto chamado notícia de inelegibilidade, que é uma petição dirigida pelo cidadão ao juiz eleitoral,
não vai ter qualquer tipo de problema, tá bom? Porque isso está previsto, inclusive, nas resoluções do TSE. Próxima questão. Nos pedidos... Desculpa, pessoal. Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o juiz eleitoral deve apresentar sentença em cartório 3 dias após a conclusão, passando a correr deste o momento para a interposição do recurso. Perfeito. Isso está também expresso na legislação. Concluiu os autos, o juiz tem 3 dias. Próxima questão. Opa, é aqui em cima o item. São inelegíveis os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso que importe violação aos princípios da administração pública, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Vejam, esse item respeita uma hipótese muito corriqueira nas provas, que trata da inelegibilidade por conta de condenação. Entretanto, quando se fala de condenação por ato de improbidade, a legislação só fala dos atos que causem prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Vocês vão ver isso no artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 64/90. Então, não entra princípios, ok? Então está errada.